Você já sabe, mas eu vou repetir, a gente adora quando você faz o programa com a gente. Manda pra cá sua sugestão de reportagem, sua denúncia flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo pro nosso WhatsApp no 992258767. Também pode entrar aqui, ó, na nossa página do Facebook, participar, ter detalhes aí, informações como endereço, como telefones, detalhamento do que a gente mostra aqui. E também você vai lá, comenta, sugere, participa, que a gente adora. Agora, vamos lá para cima com o RC Cop, onde o Adeilson Albuquerque traz informações ao vivo do tempo e do trânsito nesta sexta-feira. Bom dia, Adeilson. Todo mundo aí meio preocupado se esse fim de semana vai ser como o fim de semana passado, né? Que teve chuva, ficou nublado na cidade. Pelo jeito, a gente está começando bem essa sexta-feira com sol, não é isso? Exatamente. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar. E hoje o bom dia especial, Dani, vai para a pequena Maria Paula, de 6 anos. Ela que é filha do Antônio, que acompanha todas as manhãs você, o Manhã no Ar, lá na Compensa, na zona oeste da nossa cidade. O Instituto Clima Tempo prevê 9 milímetros de chuva para hoje. A probabilidade para que isso ocorra é de 60%. A umidade relativa do ar é de 83%. A temperatura neste momento é instável. A máxima pode alcançar 34 e a mínima 24 graus centígrados. O tempo é parcialmente encoberto, mas está muito gostoso. 26 graus centígrados é o que aponta aqui o monitor do nosso RC Cop. O sol está começando a aparecer, sem dúvida, vai ser muito bom o dia de hoje. Vamos ter um fim de semana, acreditamos, desta maneira, com muito sol. É assim que a gente espera. Nós estamos aqui na zona sul da nossa cidade, mais precisamente no Japim. A gente vai lá para baixo agora para mostrar a movimentação do trânsito aqui na General Rodrigo Otávio, que é uma das principais vias que liga a Zona Leste, a Zona Centro-Sul, a Zona Sul da nossa cidade. Neste momento, o nosso repórter cinematográfico Alex Gomes mostra que o trânsito aqui nas proximidades da Universidade Ubra, assim como também da Universidade Federal do Amazonas, é bastante tranquilo ainda nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro, um pouco mais intenso para quem sai da Zona Leste em direção ao centro da nossa cidade, mas até que ainda fluindo. Tem uma pequena lentidão, o trânsito aqui na General Rodrigo Otávio, ali bem em frente da Universidade Federal do Amazonas, o que já é bem tradicional. Sempre, todas as vezes que a gente vem para cá mostrar este ponto da nossa cidade, a gente observa aí onde o Alex mostra neste momento, até porque aí o semáforo fecha e aí tem a passagem dos pedestres, aí depois o pedestre passa e, é claro, a movimentação de novo volta à sua normalidade. A gente anda mais um pouquinho, já nos aproximamos neste momento aqui do Complexo Viário Gilberto Messim. Aqui sim o trânsito fica bem mais complicado. Hoje, se a gente comparar com o dia de ontem, bem mais intenso, principalmente para quem sai aqui do Complexo Viário Gilberto Messim e para quem desce também aqui o Complexo Viário em direção a General Rodrigo Otávio na manhã desta sexta-feira. Mas na bola mesmo em si, a gente pode até considerar que o trânsito ainda é muito bom na manhã de hoje. Obrigada, Adeilson. Então, daqui a pouco a gente volta com você com outras informações em outro ponto da cidade. Agora eu vou pedir para o Alex segurar um pouco as imagens e vou pedir para a produção exatamente dividir a tela. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que está ao vivo em frente a um shopping na zona Centro-Sul, onde na noite de ontem um assalto, com troca de tiros inclusive, assustou clientes que estavam por lá. Bom dia, Márcio. Como é que foi essa história, Márcio? Bom dia, Dani. Bom dia a você que está conosco. Olha, essa história, como você disse, causou muito pânico aos clientes que estavam aqui nesse shopping que fica na Avenida Djalma Batista fazendo compras. Por volta de 9 horas, um casal de assaltantes foi até um supermercado que funciona aí dentro e se dirigiu até a administração. O alvo deles era um malote com a renda do dia. Lá dentro da área administrativa, eles renderam um gerente e 2 funcionárias, inclusive uma delas estava grávida. Eles, armados, os dois, com revólveres, ficaram alguns minutos e pegaram o malote e saíram. No momento em que estavam saindo, o sistema de segurança, quem estava na sala do sistema de segurança, viu a ação e começaram a tentar segui-los. Os assaltantes puxaram as armas dentro do supermercado, ameaçaram atirar e o gerente se jogou no chão.
Nesse momento, um policial militar da Força Tática que estava fazendo compras aqui no shopping viu a ação e procurou informar o gerente que se acalmasse porque ele era PM e que ia tentar prender os bandidos. Nesse momento, os bandidos se dirigiram aqui para a área externa, o PM veio seguindo eles. Quando eles chegaram ali próximo àquela parada de ônibus, o policial militar deu voz de prisão. Os assaltantes atiraram e o PM reagiu. Na hora que ele reagiu, baleou no pé a mulher e deu um tiro de raspão no homem. Eles ainda conseguiram atravessar a Avenida Djalma Batista, se dirigiram para aquela rua ali no fundo, um conjunto que tem aqui à frente, e se esconderam. A Rocan foi chamada, cercou a área e depois conseguiu prender os dois escondidos em uma caixa d'água, Daniela. São esses que vocês estão vendo, é a Maiara Andrade Pinheiro, de 21 anos, e o Jotaci José Souza da Silva, de 43 anos, que já responde pelo crime de tentativa de homicídio, um crime que ele cometeu em 2003. Com eles, a polícia recuperou o malote, que tinha R$ 13.700, apreendeu os 2 revólveres utilizados pelos bandidos e os encaminharam até o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde ontem à noite nossa equipe conversou com um tenente da Força Tática. O combatente da Força Tática estava apaisando no shopping e quando verificou a ação delituosa, ele aproveitou para agir no momento certo. Ele esperou os elementos que efetuaram o roubo no DB sair do local e quando chegaram ao meio-fio, ele deu voz de prisão para os elementos. Quando os elementos sacaram a arma, ele efetuou os disparos, alvejando primeiramente um, posteriormente ele alvejou ao outro elemento que estava fugindo e mesmo assim, mesmo baleados, eles conseguiram ainda fugir para um beco próximo e ele seguiu e conseguiu recuperar um malote e as 2 armas de fogo. Antes de roubar o malote do DB, eles trancaram os estudantes e professores de um evento que estava ocorrendo no shopping, dentro de um local, para eles não saírem para realizar ali qualquer situação. Daniela, a Maiara e o Jotaci foram autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado e também por porte ilegal de arma de fogo. Eles estão, nesse momento, no 12º Distrito Integrado de Polícia e devem ser encaminhados até o final da manhã de hoje para a cadeia, onde a gente espera que eles fiquem presos até serem julgados. É o segundo shopping que é alvo de bandidos aqui em menos de uma semana na nossa capital, o que mostra que os bandidos estão à procura de dinheiro para pagar aí a dívida com tráfico, uma vez que a polícia vem apreendendo muitas drogas na nossa capital, né, Dânia? Verdade, Márcio, esse é o argumento da polícia, que na verdade faz todo o sentido do mundo. Obrigada, Márcio Azevedo, falando ao vivo com a gente aqui no Manhã no Ar. Ele que traz sempre informações tão detalhadas, né, de ações dos bandidos e da polícia também ao prendê-los. Obrigada, Márcio Azevedo. Mais um caso de violência, dessa vez na Zona Norte. Um homem morreu e outro ficou ferido depois que 2 bandidos entraram em uma casa no Manoa e tomaram a arma de uma das vítimas, que era segurança. Vamos ver esse caso. Os 2 assaltantes chegaram a pé e já foram entrando na casa onde estavam o empresário Rodrigo Cirino e o cunhado dele, o vigilante Wagner Lourenço, de 25 anos. Os bandidos teriam exigido que o vigilante entregasse a arma. 2 caras aí entraram na casa deles aí, atrás da arma, pedindo a arma. Cadê a arma e tal. Aí quando ele foi e entregou o local da arma, assim foi o que falaram, né? Quando entregou a arma, ele pegou, deu 2 tiros no vigilante, que é o cunhado do dono da casa, do empresário, né? O crime aconteceu por volta das 18 horas. Depois de pegar a arma da vítima, os bandidos atiraram contra os 2 homens. Wagner morreu na hora. Rodrigo chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro. Ainda segundo testemunhas, as câmeras de monitoramento instaladas na casa não teriam gravado as imagens que poderiam identificar os suspeitos. Policiais da 6ª SICOM atenderam a ocorrência, mas até o início da madrugada de hoje, ninguém havia sido preso. Que tragédia realmente para a família. E ainda repercutindo o caso das celas de luxo do Compage, o Procurador-Geral do Estado, Fábio Monteiro, falou nesta quinta-feira sobre as ações que devem ser tomadas pelo Ministério Público. Ele conversou com a repórter Thea Morel, falou inclusive sobre a investigação para apurar responsabilidades. Vamos ver.
caminho natural é que nós oficiemos para o secretário de Segurança, para que o secretário de Segurança remeta para nós o relatório da inspeção que foi feita e que o que foi encontrado, o que foi demonstrado, é óbvio que não se adequa às normas exigidas pela lei, né? Não se pode pensar em arrumações, em mantimentos, em salas diferenciadas, com acabamento diferenciado do projeto executivo, que tenham sido arcados com recursos dos próprios detentos, por exemplo. O prédio ali é público, o estabelecimento prisional foi construído com recurso público e é administrado pelo poder público, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Então é evidente que qualquer obra, qualquer entrada de mantimento, do que for, precisa ser com recursos públicos e direcionado a todos. Então, a partir do momento que nós nos deparamos com alguns espaços ocupados por uns poucos, que tem uma estrutura completamente diferenciada e superior às demais, e evidentemente com a aplicação de recursos dos próprios detentos, fere o ordenamento jurídico e faz com que o Ministério Público responsabilize essa tomada de nossas providências os gestores do sistema prisional. Vindo o relatório dessa inspeção, formalmente, nós vamos fazer a recomendação formal ao governador e ao secretário de Administração Penitenciária para destruir todo e qualquer estabelecimento que não se adeque ao projeto de execução do sistema prisional, da penitenciária. Quem decide por aquilo, onde deve ficar, qual é a construção que tem que ser feita, isso através de um processo licitatório, é claro, é o poder público. Então, está tudo errado. Todos aqueles que tenham, de alguma maneira, contribuído para a ilegalidade. E aí, falando de forma genérica, se está entrando mantimento, é possível entrar mantimento? De que maneira que entra mantimento, por exemplo? Que horas isso dá entrada? Se há formalização disso em livro, tem responsável, funcionário? Porque se a coisa é legal, está tudo documentado. Se é legal, se é normal, se está tudo correto, estaria tudo documentado. É claro que não é legal. Então, se entrou, algum funcionário permitiu que entrasse. Mesmo que ele não tenha ganhado nada para isso, e nós vamos descobrir se ganhou, evidentemente que ele praticou uma conduta sem nenhum respaldo legal. E, evidentemente, então, a responsabilidade é desde quem, o agente penitenciário que tenha permitido entrar algo que não era possível, como, claro, o secretário de administração, que sabendo que a estrutura física ali está beneficiando uns poucos e sendo construída e mantida com recursos dos próprios detentos, e o que é mais grave, se eles são detentos, que recursos são esses? São provenientes de crime. E se for de forma legal, está entrando de maneira legal. Nós precisamos ver de que maneira que isso está acontecendo. É óbvio que o secretário de Administração Penitenciária também tem sua responsabilidade. Cela de visita íntima, espaço para visita íntima, ela precisa ser um espaço à parte daquilo que são as celas dos detentos. Em alguns estabelecimentos prisionais, não há essa construção, então não é possível, então não existe, mas aí é um direito do preso a visita íntima. Aí se usa, se permite que as próprias celas dos detentos sejam usadas para visita íntima. Ora, se, como o secretário tem publicizado, não, aquele local era usado para visita íntima, então deve ser usado para visita íntima de todos. Será que é? A gente precisa averiguar se realmente é. Se foi construído para visita íntima, primeiro tem que ser construído e mantido pelo poder público. Se é para visita íntima de todo mundo, então, portanto, é com recurso público, tem projeto, tem a dotação orçamentária, está tudo previsto, foi prestado conta para o Tribunal de Contas, está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, o Ministério Público vai ser o primeiro a aplaudir. Mas se tiver tudo errado, o Ministério Público vai ser o primeiro a responsabilizar. As inspeções, elas mais detalhadas, os detentos, eles, no que diz respeito a celular, estoque, que é armamento que eles mesmos fazem com punhal, com instrumentos pontiagudos, por exemplo, eles escondem, claro, isso não é uma coisa que é colocada à mostra. Então, isso não é uma coisa fácil de identificar numa inspeção superficial feita pelo promotor, por exemplo, no sentido de ver como está a estrutura do presídio, como é que está a ordem do presídio. No que diz respeito às celas, para que se faça uma inspeção mais minuciosa e se entre nos raios onde existe uma população carcerária extremamente significativa, muitas vezes até com superlotação, precisa com uma quantidade de escolta e de estrutura policial
e bem armada, tanto grande quanto bem armada, porque senão é impossível, até por questão de segurança, fazer essa entrada também dentro dos raios e dentro das celas que estão nos raios. Então, é evidente que aquelas inspeções normais, elas não são com esse propósito, elas são com o propósito de ver, em linhas gerais, como está a estrutura do presídio. Agora, para fazer uma inspeção tão minuciosa, só com toda uma estrutura como essa da Secretaria de Segurança, que contou inclusive com a parceria do Exército, tanto no que diz respeito a instrumentos quanto material humano. Para fazer esse tipo de inspeção, só toda uma estrutura, inclusive da Polícia de Choque, para fazer. É possível que esteja acontecendo, né? Se está acontecendo em um presídio e foi detectado em um presídio, e a manifestação do secretário de Administração é entender que isso é normal, o que no entender do Ministério Público não tem nada de normal, é possível que ele tenha conhecimento que existem em outros presídios e que também entenda que isso é perfeitamente normal. Nós vamos identificar o que vai fazer, inclusive, com a parceria do secretário de Segurança e do Exército, para que outros presídios sejam inspecionados. Tá, então, o posicionamento do Procurador-Geral Fábio Monteiro, com informações sempre tão claras e precisas, muito esclarecedora essa entrevista que ele deu para a TEA ontem. A manchete do jornal A Crítica de hoje também destaca as irregularidades encontradas no Compage. Celas de luxo vão ser demolidas, diz a manchete. O André Alves fala agora para a gente sobre esse e outros destaques da edição de hoje. Vamos ver. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que acompanham Manhã no Ar. Depois da repercussão negativa das imagens que nós mostramos aqui no jornal e aí na TV, sobre aquelas suítes de luxo que funcionavam como uma espécie de motel dentro do Compage, o desembargador Sabino Marques, que comanda um grupo de trabalho que fiscaliza o sistema penitenciário, tomou uma decisão. Disse que vai mandar demolir aquelas celas e que elas terão que voltar ao formato original. Essa definição do desembargador vem até de encontro a algumas declarações que o próprio chefe do sistema, da secretaria que comanda o sistema penitenciário, e o juiz Luiz Carlos Valois já deram nos últimos dias. O desembargador se mostrou assustado, abismado com as regalias, com as mordomias que aqueles presos tinham dentro do Compage, Dani. Nós também mostramos os detalhes da visita e da reunião que o governador José Mello, junto com outros governadores do Brasil, tiveram ontem com a presidente Dilma. E para relaxar, para nós termos um final de semana um pouco mais tranquilo, Bem Viver traz um roteiro, Dani, de shows, festas, peças, que você pode curtir e eu também nesse final de semana a partir de hoje. Essas e outras notícias você encontra na edição dessa sexta-feira no Jornal A Crítica, que já está nas bancas. Obrigada, André. Vamos voltar lá para cima? Vamos lá para o RC Cop, que está nesse momento sobrevoando o bairro de Educandos e acompanhando uma operação da polícia. O que está acontecendo aí, Adeilson? Dani, nós queremos agradecer, inclusive, de antemão, ao delegado piloto Rafael, da Polícia Civil, ele que está comandando o Fênix da Polícia Civil. Está sendo realizado neste momento aqui um trabalho exatamente contra o tráfico de drogas. Está sendo trabalhado aqui na Zona Sul de Manaus e quem está encabeçando essa operação é, claro, a Polícia Civil por meio da seccional Centro-Sul. A nossa equipe está acompanhando. Vão ser cumpridos aqui na Zona Sul de Manaus vários de apreensão e de prisão também. Esses mandados, mais uma vez a gente reitera, estão sendo cumpridos pelos profissionais da Polícia Civil. Ali embaixo a gente observa vários carros postados. Daqui a pouco realmente começa a operação aqui na Zona Sul da nossa cidade. O helicóptero Fênix, está aí o Alex mostrando, fazendo sobrevoo para exatamente dar um aparato e até mesmo mais informações detalhadas de cima para os profissionais da Polícia Civil que estão lá embaixo aqui nesta operação, reitero, de busca e apreensão e prisão exatamente contra o tráfico de drogas aqui na Zona Sul da nossa cidade. Dani. A gente sabe exatamente, consegue ver daí exatamente qual o ponto que a gente está, e parece que não é um beco, não, é uma rua, é isso? Aí no Educandos? Perfeito. É uma rua aqui nas proximidades de um centro de compras, inclusive aqui por... E o movimento por aqui
bastante tranquilo ainda, até porque a Polícia Civil já chegou a mais ou menos uns 15, 20 minutos por aqui. Os mandatos já iniciaram mais ou menos 15, 20 minutos ali embaixo, aqui no bairro Educandos, na zona sul da capital do Amazonas. Vamos voltar lá para cima? Vamos lá para o RC Cop, que está nesse momento sobrevoando o bairro de Educandos e acompanhando uma operação da polícia. O que está acontecendo aí, Adeilson? Dani, nós queremos agradecer, inclusive, de antemão, ao delegado piloto Rafael da Polícia Civil, ele que está comandando o Fênix da Polícia Civil. Está sendo realizado neste momento aqui um trabalho exatamente contra o tráfico de drogas. Está sendo trabalhado aqui na zona sul de Manaus e quem está encabeçando essa operação é, claro, a Polícia Civil por meio da seccional Centro-Sul. A nossa equipe está acompanhando. Vão ser cumpridos aqui na zona sul de Manaus vários de apreensão e de prisão também. Esses mandados, mais uma vez a gente reitera, estão sendo cumpridos pelos profissionais da Polícia Civil. Ali embaixo a gente observa vários carros postados. Daqui a pouco realmente começa a operação aqui na zona sul da nossa cidade. O helicóptero Fênix, está aí o Alex mostrando, fazendo sobrevoo para exatamente dar um aparato e até mesmo mais informações detalhadas de cima para os profissionais da Polícia Civil que estão lá embaixo aqui nesta operação, reitero, de busca e apreensão e prisão exatamente contra o tráfico de drogas aqui na zona sul da nossa cidade. Dani. A gente sabe exatamente, consegue ver daí exatamente qual ponto que a gente está e parece que não é um beco, não, é uma rua, é isso? Aí no Educandos? Perfeito. É uma rua aqui nas proximidades de um centro de compras, inclusive aqui por... E o movimento por aqui é bastante tranquilo ainda, até porque a Polícia Civil já chegou a mais ou menos uns 15, 20 minutos por aqui. Os mandatos já iniciaram mais ou menos 15, 20 minutos ali embaixo, aqui no bairro Educandos, na zona sul da capital do Amazonas. Aparentemente tudo ainda pacífico. Números ainda não temos da operação, até porque começou agora há pouco, Dani, mas a qualquer momento a gente vai trazer detalhes sobre essa operação, como a gente mostra em detalhes ali embaixo da seccional Centro-Sul, comandado pela Polícia Civil aqui no bairro de Educandos. Obrigada, Adeilson. Ele continua sobrevoando no RC Cop, então, Educandos, onde nesse momento está havendo uma operação policial contra tráfico de drogas. Olha aí, o helicóptero da Polícia Civil também sobrevoando e o Márcio Azevedo já está em deslocamento aí para o local e daqui a pouco traz para a gente no Manhã no Ar os detalhes aí de baixo. A gente sobrevoa com o RC Cop e o Márcio também tem os detalhes aí de baixo. Até já, gente. E a Universidade Aberta da Terceira Idade do Amazonas inaugura hoje uma nova unidade. Olha que notícia boa! Com essa ampliação, serão abertas matrículas para mais de 30 modalidades de cursos. E nós temos aí o prazer de receber hoje aqui no estúdio o doutor Euler Ribeiro, que é médico geriatra e diretor da UNAT, né? Fundador, um grande entusiasta desse trabalho. Bom dia, doutor Euler. Prazer recebê-lo aqui no Manhã no Ar. Obrigado pelo convite. Parabéns, então, por essa inauguração, que é hoje, né? E hoje. Agora, a partir dessa nova estrutura, que trabalho diferenciado as pessoas da terceira idade vão poder ter? Olha, essa é uma conquista da sociedade, né? Quero agradecer ao governador Melo, que se empenhou demais no sentido, e agora, hoje, ele vai lançar a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Vai ser a primeira universidade da América Latina voltada exclusivamente para as questões das pessoas que envelheceram. Não só para cuidar deste processo de manter as pessoas que tiveram este privilégio do envelhecimento atuais, né? Nós temos 30 ofertas de cursos de extensão. Cada curso de extensão tem 40 horas, eles podem se matricular em cada semestre em 2 cursos. Todos os vieses da vida moderna nós oferecemos para eles. Por exemplo, doutor Euler? Nós temos, por exemplo, primeiro, muito importante, cuidados especiais da saúde. Quem é hipertenso, quem é diabético, quem é dislipidêmico, quem é obeso, eles têm informações diariamente através do NOGLE, do Núcleo de Orientação Gerontológica, com uma equipe médica completa, todos gerontólogos formados pela UNAT. A UNAT já formou 360 gerontólogos, todos de nível superior, para a rede pública de saúde do estado e do município. Especialistas, porque a pessoa de terceira idade ela precisa de um cuidado específico, né? As pessoas, a grande clientela hoje das unidades básicas de saúde são crianças
e idosos, né? E tem que ter alguém lá que conheça o processo do envelhecimento para atender adequadamente aquela pessoa que procura lá. Mas com a fundação, nós vamos ter cursos de graduação. Então, que cursos? Psicologia gerontológica, psicologia voltada para o envelhecimento, nutrição gerontológica, né? Então, o educador físico para a área do envelhecimento. Então, cursos de graduação. Quer dizer, não é só para o próprio idoso. Não, mas formação de recursos humanos para cuidar dos idosos. O benefício que ele vai ter a partir dessa qualificação. E Manaus é uma cidade privilegiada, porque já há algum tempo tem uma rede periférica que só atende idosos, que são os CAIMs. Tem os centros de convivência dos idosos e da família, que nem outro estado tem a quantidade desses centros, como tem com a qualidade de oferta de serviços especiais para os idosos e para a família, né? E tem a UNAT, né, que completa agora 8 anos. A UNAT fez pesquisas intensas sobre o envelhecimento do homem na floresta amazônica, porque tem uma região... Já tive, inclusive, a oportunidade de fazer reportagens com o senhor sobre isso. É verdade, nós fizemos uma reportagem nacional. Exatamente. Né? Então, veja bem, você que viu lá, eu tenho 1% daquela população ali está acima de 90 anos. Em Maués, né? Em Maués, quando a média nessa faixa de idade ao redor do mundo é 0,5%. Então, o que é que nós estudamos? Todos os vieses que favoreceram esse prolongamento com efetividade da saúde desses idosos. Que são os longevos, né? Que isso é um trabalho belíssimo do doutor Euler. Inclusive, ele defende a tese que tem muito a ver com a alimentação, né? Sim, então a dieta amazônica, né? Que a partir desse trabalho foi evidenciada, hoje é conhecida no mundo todo, né? O ano passado eu fui convidado, falei na Sorbonne sobre a dieta amazônica, e eles vieram aqui conosco, que foram a Maués em novembro do ano passado. E agora, dia 3 de novembro deste ano, eu falo na Universidade de Tóquio. Porque a dieta amazônica hoje, ela é mais rica que a dieta mediterrânea, que é consagrada. Açaí tem mais óleos oligoleicos que azeite de oliva. Guaraná tem mais quercetinas do que a uva. Tome um cálice de vinho diariamente, que faz bem para a saúde. Tome uma colherinha de pó de Guaraná todos os dias, que faz muito melhor para a saúde, para a memória, para a força muscular, para o equilíbrio, para a função do coração. Só o segredo é tomar pequenas quantidades. Quer dizer, todo um ambiente está favorável para que o envelhecimento das pessoas do Amazonas seja um envelhecimento saudável. Agora, de que maneira as pessoas devem se sentir, doutor Euler, incentivadas a praticar a dieta, a procurar os centros de convivência, a procurar a UNAT? Como é que a gente vai tirar os nossos idosos de casa? Hoje, porque depois que a pessoa envelhece e que se aposenta, eles ficam meio abandonados pela sociedade. Primeiro, eles perdem a relação da sociedade. Deixam de ter os amigos do trabalho, deixam de ter os amigos do transporte até o trabalho, né? A família tem muitos afazeres e acha que aquela pessoa já não tem mais como contribuir. Tem, porque a experiência de vida é uma questão fundamental para passar a experiência para os mais jovens. E agora nós estamos fazendo um convênio com a Secretaria de Educação do Estado e do município. Nós vamos preparar 100 professores em gerontologia para eles ensinarem às crianças o envelhecimento. Então, aprender desde sempre, desde né? cedo, que na verdade tem que ser uma meta. Quem não quer envelhecer de maneira saudável, né? E a propósito, né? Inclusive o governador escolheu o dia de hoje por causa dos compromissos dele, e ele nem sabia. E hoje eu faço 74 anos. Eu sei, na verdade a gente ia guardar uma surpresa para lhe parabenizar, porque assim, hoje, para quem não sabe, né, é aniversário do doutor Euler. E assim, em nome do Manhã no Ar, a gente quer dar muitos parabéns. Obrigado. Que seja o doutor Euler trabalha com geriatra, mas ele já está também, né, dentro desse grupo. E a gente espera que o senhor, doutor Euler, chegue naquela outra fase que é dos longevos, né? Com 80, 90, 100 anos e sempre produzindo tanto, trabalhando e produzindo tanto. Parabéns aí de maneira antecipada. Se você acompanha o doutor Euler de alguma maneira, tem o telefone dele lá na UNAT, conhece o doutor Euler, aproveita, vamos encher a caixa postal dele de parabenizações, porque ele super merece. Para a gente finalizar, doutor Euler, eu queria que o senhor falasse para a gente de que maneira as pessoas podem procurar a UNAT, quem está enquadrado, se tem que levar algum documento, como é que faz? Depois dos 60 anos de idade, 60 anos e mais, você já é nosso convidado.
Mas eu reduzi, porque burocraticamente, pela Constituição, que inclusive quem fez a lei na Constituição fui eu, né? Enquanto Enquanto deputado federal, federal. É aos 60 anos que você é considerado um idoso, para ter os benefícios previdenciários e outros benefícios. Mas eu baixei para 50 anos para ser aluno da UNAT. Quem tiver 50 anos que quiser frequentar a UNAT, Olha que bacana, estamos eu de não braços sabia. abertos. Quer dizer, bem mais cedo do que... inclusive, Então veja bem, manda a hoje Constituição. você pode fazer sua matrícula na sede nova, que é lá na Avenida Brasil, ao lado do Madalena Dal, certo? É no finalzinho da Avenida Brasil, É, né? antes de chegar na Boulevard. Exatamente, quase passando ali a ponte que leva ao Boulevard, a Isso. ponte do São Raimundo. Não, é antes. Um pouquinho, antes, antes, exatamente. né? Antes do posto de gasolina. Passando então o Centro de Convivência Madalena Arcidal, logo depois, é isso? Não, é antes, é no mesmo terreno, mas é antes de chegar no Madalena. Entendi, entendeu? um pouquinho antes, entendi. Nós temos também, a UNAT, ela capilariza nos centros de convivência. Então tem no Centro de Convivência da Aparecida, da Cidade Nova, tem do Santo Antônio, lá do Madalena Dal, né? E nós estamos de braços abertos para receber vocês. Nós temos 2.500 vagas de matrículas. Sabe quanto custa? Absolutamente nada. Nós todas as vezes fazemos uma matrícula solidária para levar 1 quilo de alimento não perecível para nós doarmos para as pessoas carentes, porque nós fazemos visita domiciliar e aqueles idosos carentes a gente leva os alimentos. Que legal. Então é só procurar os centros de convivência. Isso. As vagas estão aí, 2.500. Gente, olha que oportunidade Verdade. de aprender, porque, né, doutor Euler, a gente não para de aprender nunca, né? A gente Nunca. sempre Todo tem, dia a gente aprende alguma sempre coisa. a gente tem o que aprender e a gente verdade. deve estimular também os nossos idosos. Se você está assistindo a gente agora, é criança, é adolescente, tem a vozinha aí em casa, e diga, vovó, olha, eu vi uma entrevista lá no Manhã no Ar com o doutor Euler, vamos levar a senhora lá no centro de convivência. É verdade. Venham para nós, que nós estamos de braço aberto para recebê-los. Doutor Euler, muitíssimo obrigada. Eu espero que essa seja a primeira vez de muitas conversas que a gente tem aqui no Manhã no Ar. Com certeza. Parabéns pela iniciativa, boa inauguração. Muito obrigado. E parabéns pelo seu aniversário novamente. Deixa eu só fazer um agradecimento também Diga. ao ex-governador, porque ele que determinou ao antigo reitor da universidade a liberação dos recursos para a construção da sede, né? E quando o governador Mello assumiu, ele liberou tudo e insistia com a empresa para que eles fizessem e entregassem na data que era prevista. Muitíssimo obrigada. Parabéns para todos vocês que participaram desse processo. Obrigadíssimo, Obrigado. doutor Euler. E hoje tem 2 minutinhos. Hoje estão aqui todos os professores nacionais e internacionais que influíram nas minhas decisões de ser geriatra. Então, um dia especialíssimo para o senhor. Tem o decano dos geriatras do país, com 90 anos, doutor Moriguchi, lá da Universidade Federal de Porto Alegre. Ele era médico do Papa Paulo VI, que trouxe ele para fazer aqui o estudo da geriatria. Ele já formou centenas de geriatras. 90 anos e tem ainda força. Tem o doutor Renato Maia, da da Universidade de Brasília, com quem realmente eu comecei o trabalho. Tem o doutor José Antônio de Paz, lá de León, na Espanha, que são parceiros nossos, né? E tem a doutora Ivana Mânica da Cruz, que é a chefa do laboratório de pesquisa, que você conheceu ela. Muito bem, que lá é em também Maués. é uma parceira sua, inclusive, de parceira pesquisa, de em livros e tudo. Isso. Muitíssimo obrigada, Obrigado. doutor Euler. Parabéns de novo. Agora nós vamos conversar com o Wilson Lima e com a Adriane Diniz, que estão lá, olha só, ao vivo, lá no estúdio da Rádio A Crítica. E agora estão ao vivo também com a gente aqui na televisão, no Manhã no Ar. Olá, meninos, bom dia. Bom dia. A gente está interagindo nesse momento, só para informar aqui o nosso ouvinte com a Daniela Sayag, que está ao vivo no programa Manhã no Ar na TV A Crítica. Exatamente. Então, o que vocês trazem de bom? Quais são as informações aí da rádio? Ela não foi tão bom, Daniela, mas foi lá em Parintins. Nossa, um manda. acidente que aconteceu ontem por lá, que chamou bastante atenção. Foi por volta de 10 horas da noite, um caminhão de lixo vinha transitando lá no município e, de acordo com os relatos do motorista, ele ficou sem freio, começou a perder o controle do veículo e, para não causar um acidente maior, resolveu jogar o carro dentro do lago. E esse lago é o lago conhecido como Lago do Ropoca, que fica ali logo depois da ponte do Amazonino Mendes, entre ali os bairros Paulo Correia e Itaúna, lá no município de Parintins. O carro estava cheio de lixo, os
profissionais, os funcionários da empresa, da prefeitura, estavam trabalhando na hora e conseguiram descer do carro a tempo. Ele disse que, durante a entrevista que deu, que na hora percebeu que não teria mais controle do veículo para evitar um acidente maior, porque é uma área muito movimentada, existem escolas ali próximo. Ele resolveu jogar, avisou os companheiros que desceram do carro. O carro vinha em velocidade reduzida, porque é um carro de lixo mesmo, está fazendo a coleta, e aí ele conseguiu, depois que bateu em uma cerca, descer do carro e ninguém se feriu. Agora pela manhã a gente já conversou com o nosso correspondente lá do município e o veículo está sendo retirado do lago. Você sabe que um telespectador nosso lá de Parintins, o Diego Góes, mandou também essa foto logo de madrugada, 4 horas da manhã, ele mandou para o nosso Facebook, assim, estava atento. A gente agradece também ao Diego pela gentileza aí de compartilhar com a gente a informação lá de Parintins. O que mais que a gente tem, gente? Bom, hoje o Datafolha está divulgando uma pesquisa que indica que 62% dos moradores de cidades com mais de 100 mil habitantes no Brasil têm medo de sofrer alguma agressão da polícia militar. E essa pesquisa foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne pesquisadores da área. Foram entrevistadas 1.307 pessoas em 84 municípios em todas as regiões do país. Entre os que relatam ter medo da PM, a maioria são jovens, pobres, autodeclarados pretos e moradores do Nordeste. A pesquisa mostra ainda que 53% da população tem medo de sofrer violência da polícia civil. E a pesquisa ainda revela que 81% dos entrevistados têm medo de morrer assassinado. Inclusive, ontem a presidente Dilma Rousseff esteve reunida com os governadores, inclusive o governador do Amazonas esteve presente, e esse foi um assunto amplamente debatido. E a propósito disso, hoje o ministro da Justiça está lançando um pacto para combater a onda de homicídio que tem acontecido em todo o país. Inclusive vai dar indícios ou vai adiantar algumas diretrizes que vão reger esse pacto contra esse tipo de violência. São números altos dessa pesquisa, mas não chegam a ser uma surpresa, né? Eu acho que todo mundo sabe, percebe, ouve nas ruas, nas rodas de conversa, que as pessoas realmente estão muito preocupadas com essa questão de segurança pública, na nossa cidade, sem dúvida nenhuma, mas no país como um todo, com essa pesquisa nacional que o Wilson falou também. Agora, ontem teve um problema aqui de energia, né? Já foi restabelecida? O que vocês sabem sobre essa situação que aconteceu por causa da forte ventania ontem, né? Que a cidade de Manaus sofreu e aí acabou, vários bairros ficaram sem energia. Já foi restabelecido isso, Wilson e Adriane? Ontem à noite, em alguns bairros, a energia voltou, mas depois caiu de novo. São 26 bairros que ficaram sem energia elétrica, porque 9 alimentadores de energia foram desligados depois da ventania, que começou por volta de 2h30, 3 horas da tarde ali, e vários bairros ficaram sem esse abastecimento por horas. Foi restabelecido à noite, inclusive a empresa Eletrobras Amazonas Energia chegou a divulgar uma nota que o serviço tinha sido restabelecido, e logo depois em algumas dessas áreas, como Ponta Negra, Parque 10, Parque das Laranjeiras, Adrianópolis, no Aleixo, esses bairros voltaram a ficar sem energia elétrica. Lá eu moro no Parque 10, ontem à noite voltou logo de imediato, mas hoje de madrugada faltou de novo. E no caminho, pelo percurso que eu vi, em várias ruas estavam bastante escuras, mas tinham vários profissionais da Eletrobras trabalhando para restabelecer a energia elétrica, que ainda não voltou em vários bairros da cidade. 26 ficaram sem o abastecimento desde ontem à tarde. E hoje aí na rádio tem debate da semana, é isso? A gente vai falar sobre tráfico humano. É um crime que a gente sabe que acontece, que existe, mas de forma muito invisível. Ainda há uma dificuldade muito grande por parte das autoridades para fazer esse trabalho de fiscalização e para responsabilizar os culpados. Fala-se, inclusive, em organizações criminosas muito bem articuladas, com contatos aqui no Brasil, aqui no Amazonas e também no exterior. E daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre essas crianças e adolescentes que são levados para o exterior, para trabalho escravo, para a prostituição, inclusive alguns que são para o mercado de órgãos, né, para a retirada de órgãos para transplantes.
Wilson, Adriane, muitíssimo obrigado. Tem corrida, né? Já estou Sim, claro. sabendo que esse fim de semana tem corrida. Onde é que os nossos colegas atletas vão dar o ar de sua graça, correr? A Adriane Diniz está saindo de férias hoje, mas esse fim de semana ainda tem esse compromisso. Ela viaja no domingo, né? Domingo, depois da corrida. Depois da corrida ela viaja. Mas a corrida vai ser na Avenida das Torres, vai ser a corrida da Educação Adventista. E é interessante, Daniela Sayag, como aqui em Manaus as pessoas têm mudado a sua concepção sobre esses cuidados com a saúde, e cada vez mais pessoas têm aderido a essa prática. Inclusive, as inscrições no início da semana já estavam encerradas, e eu estou recebendo aqui uma informação do coordenador de que quem for lá no Manauara, onde estão sendo distribuídos os kits, ainda pode fazer a inscrição, porque foi aberto um novo lote. Opa, boa notícia. E para você, Adriane, boas férias, né? Então Obrigada. A gente se vê de novo só em setembro. E você, Will, segunda-feira aqui de novo, por favor, hein? Tem retorno do Neuton Corrêa na segunda. Ótimo. Então, assim, o Neuton tá de férias, né? Tá voltando na segunda. E a Adriane, então, saindo de férias nesse fim de semana. Estão aguardadas férias, né? Aproveite, Adriane, e até setembro. Vou aproveitar. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Vamos lá para cima? Vamos ver como é que tá, na verdade, uma ocorrência, não é? É uma questão de trânsito, mas uma ocorrência na estrada do aeroporto. O que está acontecendo aí, Adeilson? A gente veio mostrar aqui, Dani, essa é a estrada do aeroporto. A gente está se afastando nesse momento, Dani. Aconteceu uma colisão, na verdade, entre dois carros aqui na estrada do aeroporto. Mas, infelizmente, a gente teve que se afastar agora porque o comando de controle acabou de nos avisar que vai, neste momento, sair um avião do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Então a gente teve que se afastar. Infelizmente, a gente perdeu a informação e não vamos trazer os detalhes para quem está em casa acompanhando Manhã no Ar. Mas aconteceu uma colisão envolvendo dois carros particulares na estrada do aeroporto, no sentido do aeroporto, e o Manaustrense já está no local vendo esta situação. A gente veio para cá, como nós fomos obrigados a sair lá do aeroporto devido à ordem do controle de comando, a gente veio mostrar aqui a Torquato Tapajós com trânsito bastante intenso nos dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro, principalmente para quem sai aqui do lado da M010, da BR-174, em direção exatamente ao centro da nossa cidade. O trânsito neste trecho aqui, neste ponto, em direção ao centro, na Torquato, um pouco lento na manhã desta sexta-feira. Adeilson, a gente está mostrando a Torquato nesse momento, mas você sobrevoou por alguns minutos ali a estrada do aeroporto e, embora a gente não possa, já justificou, porque a gente não pode nesse momento sobrevoar por questões ali, que tem o avião, né, saindo nesse momento, mas eu queria que você falasse um pouco da situação. Tem algum tipo de gravidade? A pista está obstruída ou, pelo que você pôde visualizar, foi aí uma colisão mais simples? Dani, a gente não tem informação se teve vítimas lesionadas, mas os dois carros colidiram. A gente vai voltar agora, comandante? A gente vai voltar? Então, o comandante Sérgio Eduardo Gomes... Aí, ó, o avião, nesse momento, o avião que a gente falou tá decolando exatamente nesse momento. Por causa desse avião, a gente não pôde ficar ali em cima da pista e agora a gente está voltando. É isso, Adeilson? Perfeitamente. Inclusive, o comandante Sérgio Eduardo Gomes acabou de nos avisar aqui que o comando de controle liberou novamente, como a gente mostrou aí de forma exclusiva. O avião já decolou aqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A gente vai fazer o 360 para retomar novamente o contato com aquela situação envolvendo dois carros. Uma colisão envolvendo dois carros de passeio aqui do aeroporto, no sentido Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Os profissionais do Manaustrense, mais uma vez, de forma eficiente, eficaz, chegaram no local. Inclusive, eles colocaram vários cones para tentar desviar o fluxo de veículos, que não é tão intenso. Mas como muita gente não respeita a velocidade permitida aqui na estrada do aeroporto, muitas vezes o condutor acaba se excedendo. Então eles resolveram colocar, até mesmo para evitar problemas maiores, cones para fazer um desvio um pouco assim para o lado nessa situação aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, mais precisamente aqui na estrada do aeroporto. A gente já se aproxima aqui, vamos lá para baixo para a gente mostrar que inclusive o carro guincho do Manaustrense já chegou, nós também já chegamos neste momento, voltamos aqui à estrada do aeroporto no sentido aeroporto. A gente mostra agora em detalhes com o repórter cinematográfico Alex Gomes. Inclusive, o carro guincho ali do Manaustrense está na contramão. Alguns agentes ali, 1, 2, 3, 4 agentes do Manaustrense já fizeram, inclusive,
desvio na contramão. Tem um contrafluxo acontecendo aí, como Alex mostra, no sentido bairro. Para quem sai do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em direção ali a Torquato Tapajós, tem este contrafluxo devido exatamente aí, como a gente mostra em detalhes, Manaus Trans com o seu carro guincho vai recolher um dos carros que está exatamente ali, do lado da pista aqui, da estrada que leva ali para o Porto Internacional Eduardo Gomes, vai ser colocado sobre o carro guincho, daqui a pouco vai ser retirado deste local. Por enquanto, a gente observa aqui de cima, dando os materiais. Não temos informações ou vítima lesionada nesta colisão envolvendo 2 carros particulares. O trânsito, inclusive, já fica um pouco mais complicado devido a esse contrafluxo que foi feito exatamente pelos agentes do Manaus Trans no sentido Eduardo Gomes. Agora, Deilson, a gente vê pela posição aí da caminhonete que por muito pouco não cai lá embaixo, né? A gente vê que tem água, é ali um buritizal, é uma área alagada. Inclusive, dessa mesma região, a gente já mostrou em outras situações aqui no Manhanuá um carro caído aí para dentro desse local que é alagado, é um charco. E por muito pouco ali pela posição que está o carro, já em cima da calçada, já depois do meio-fio, por muito pouco o acidente não seria de uma proporção até maior. Que bom, então, que o problema já está sendo resolvido, né? Porque uma das pistas, a que vai exatamente no sentido centro-aeroporto, como o Adeilson mostrou com imagens do Alex, está completamente bloqueada, e a pista que faz o sentido inverso, aeroporto-centro, então está sendo dividida pelo fluxo de ir e vir. Não é isso, Adeilson? Perfeitamente, Dani. Inclusive, a gente, mais uma vez, como quem está em casa pode observar, a gente se afastou mais uma vez do local, porque mais uma vez o comando de controle pediu para a gente se afastar devido a uma decolagem de uma aeronave já mais uma vez aqui do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. É claro, por segurança, nós temos que respeitar a determinação lá do comando de controle do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Ali a colisão envolvendo esses 2 carros particulares no sentido Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A gente olha de cima, há pouco a gente viu apenas danos materiais, não temos informações, mais uma vez reitero, de vítima lesionada, mas graças a Deus o Manaus Trans já chegou por lá, fez o contrafluxo. O condutor que vai em direção ao Eduardo Gomes tem que ter um pouco de paciência devido ao contrafluxo que foi feito pelos agentes do Manaus Trans. Obrigada, Deilson. Então, qualquer coisa, se você achar um outro ponto da cidade com alguma informação de trânsito, você entra em contato com a gente, tá bom? Obrigada, então até mais. Até mais. Vamos mudar de assunto. A falta de estabilidade econômica do Brasil tem feito o dólar subir. O impacto dessa alta pode ser maior do que a gente imagina, inclusive no nosso dia a dia. Quem negocia a moeda também está ficando no prejuízo. As taxas mais caras da década fizeram a procura pelo dólar recuar. Esta casa de câmbio contabilizou uma queda significativa nas vendas da moeda. A procura do dólar tem caído, assim como das outras moedas internacionais. Os clientes estão tentando se acostumar, mas ainda assim está caindo já uma média de 50% a menos a procura pelo dólar. A última vez que o dólar comercial custou menos que R$ 3 foi em maio. Mas o maior problema é o dólar turismo, que esta semana registrou a taxa mais cara em 12 anos e oscila entre R$ 3,50 e R$ 3,80. Com o dólar mais caro, muita gente desistiu de viajar porque ia gastar mais. Mas esse não é o único motivo. Ninguém sabe como vai ficar a economia brasileira nos próximos meses e, por isso, muita gente decidiu economizar. As agências de turismo registram uma queda no movimento que varia entre 20% e 30%. A boa notícia é que os pacotes ficaram mais baratos. A dona desta agência explica que o setor teve que se reinventar. Tanto hotelaria como refeições, o máximo de produtos para eles pagarem aqui no Brasil de uma forma parcelada, para que eles consigam viajar e quando eles levem o dinheiro seria só para comprar souvenir, ou então o que eles quiserem à parte, alguma coisa extra. Um pacote para margarita, que no começo do ano custava $1.200, sai agora por $600. O dólar deve continuar subindo. O motivo é a instabilidade política do Brasil, que faz os investidores estrangeiros desistirem dos negócios aqui. A moeda escassa provoca a alta. Esta economista explica que o aumento traz sérias consequências. O consumidor ele se equivoca achando que, por exemplo, na cesta básica, que é um item que todo mundo consome, ele acredita que tudo seja produzido no Brasil e não.
A cesta básica ela tem aí aproximadamente 20% dos itens dela constituídos de produtos importados, ou seja, que são indexados ao dólar. Então, a população já sofre diretamente nesse item, que é um item primordial. E por falar em economia, muita gente está buscando formas alternativas de conseguir renda. No próximo domingo, o jornal A Crítica trará o caderno especial Reinvente-se, com uma série de histórias de superação e empreendedorismo que certamente você, eu, todos nós vamos nos identificar. Lá vão ter também dicas de especialistas para você começar, quem sabe aí, o próprio negócio. Olha só, série especial Reinvente-se começa domingo e vai até o dia 6 de agosto no Jornal A Crítica. E aí você pode também aproveitar a oportunidade de ligar para o 3643-1010, assinar o jornal e estar sempre por dentro de todas as informações. Agora a gente vai conversar com a Vanessa, com a senadora Vanessa Graziotti, que já está aqui no estúdio com a gente e vai falar sobre o projeto de lei que regulamenta as terceirizações. Bom dia, senadora. Um prazer recebê-la aqui no Manhã no Ar. Prazer é meu de vir a primeira vez nesse programa que já está tão falado no Manaus e no estado todo. Muito Parabéns. Obrigada. Existe uma preocupação muito grande sobre essa lei, né? Como é que a senhora está defendendo os trabalhadores, as leis trabalhistas, enfim, que essa lei possivelmente venha a prejudicar, segundo a sua tese? Na realidade, nós estamos já na segunda semana do recesso parlamentar. Entretanto, estamos aproveitando esse tal recesso parlamentar, porque é somente recesso das sessões deliberativas do plenário, tanto do Senado quanto da Câmara, para debater em várias localidades do Brasil projetos de lei que interferem ou deverão interferir diretamente na vida das pessoas. E um desses projetos é o projeto que trata da terceirização. Projeto que foi aprovado muito rapidamente na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. O projeto da terceirização, Daniela, é um projeto que mexe com todos, com os que são e com os que não são terceirizados, porque, na realidade, o grupo de parlamentares que defende o projeto diz o seguinte, que há uma situação de instabilidade, não bem clara nas relações de trabalho dos trabalhadores das empresas terceirizadas e que isso tem que ser regulamentado. Só que quando a gente olha o texto que eles aprovaram na Câmara, a gente vai ver que a preocupação não é essa. Não é de dar segurança ao trabalhador. A preocupação maior é aprovar uma nova lei que permita a amplificação significativa do trabalho terceirizado no país. E com isso prejudicando quem Prejudica, claro, porque hoje a lei determina uma série de regras. Você não pode, numa empresa fim, para as atividades fins, contratar trabalhador terceirizado. Você pode para segurança, manutenção, limpeza, essas questões. A nova lei que eles aprovaram na Câmara e que a gente está debatendo no Senado, ela prevê essa abertura. Você veja, numa companhia aeronáutica, o próprio piloto pode vir de uma empresa terceirizada. Isso muda completamente as relações de trabalho no Brasil e retira direito dos trabalhadores. Então, fizemos um debate maravilhoso na Assembleia. O senador Paulo Paim esteve conosco, deputado José Ricardo, vários outros deputados participaram e todos os sindicatos, isso que é importante, além da Justiça do Trabalho e representantes do empresariado também. As leis trabalhistas do Brasil são consideradas uma das mais, pode-se dizer assim, as mais inovadoras do mundo, embora seja muito antigas, da década de 40, mas no sentido de proteção ao trabalhador, né? Então, a senhora e o grupo de parlamentares que está contra essa lei da terceirização defende que quem trabalha agora, já empregado, e tem esses benefícios, pode, de repente, ser substituído por uma relação de trabalho mais frágil, que beneficie mais o empregador. Completamente frágil. Isso muda não só do ponto de vista dos direitos do trabalhador diretamente, mas nas relações de trabalho. Você pode ter uma empresa em que o dono da empresa não conhece seus servidores, ele conhece quem dirige as empresas terceirizadas que ele está contratando, que por sua vez vão quarteirizar a mão de obra, ou seja, a gente pode entrar numa um ciclo extremamente pernicioso às relações de trabalho no Brasil. A senhora sabe que tem um assunto muito factual sobre isso, que tem a ver com isso, que aconteceu ontem no Hospital 28 de Agosto, né? O serviço, em parte, foi paralisado porque um grupo de funcionários terceirizados fizeram uma paralisação porque não recebiam. E aí você fica... tudo bem, é um serviço público, mas aí você vai cobrar de quem? Do empregador dele, do Estado que deveria manter aquilo? Até pra gente mesmo, que é usuário do serviço, a gente tem imagens, olha, ontem foi essa paralisação ontem na Recife,
E é exatamente isso. Esse grupo de pessoas, ele não é... sem receber. Exatamente. Sabe o que acontece com essas pessoas? Porque no serviço senadora? público tem muito disso também. É comum as empresas abrirem empresas de mão de obra terceirizadas. Abrem, contratam, pegam um serviço de limpeza, de manutenção e dali um tempo não recolhe FGTS, não pagam direito, nada. Dali um tempo fecha e fica por isso mesmo. E o mesmo grupo que fechou abre outra empresa. Eu até dizia... para o senador Paim, que a gente tem que tomar iniciativa, sugerir, ele falou, senador, eu pensava exatamente nisso. Vamos abrir uma CPI para investigar essa situação, porque a gente está vendo tanta CPI que não vai a lugar nenhum. Uma CPI como essa que é importante para investigar os interesses. Os interesses, a forma de agir, o modus operandi de agir dessas empresas terceirizadas, investigar o custo da empresa terceirizada, por exemplo, para o serviço público, porque a gente tem a noção clara de que é muito mais caro para o serviço público a terceirização e pior para o trabalhador. Então, é um grupo de pessoas que se apropria da força de trabalho de uma grande maioria. Então, acho que esse é um tema que, ainda bem que no Senado Federal prevalece a responsabilidade com os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e, diferentemente do que aconteceu na Câmara lá, nós não vamos votar de forma assodada, de jeito nenhum. Queremos debater com os trabalhadores, porque isso é muito grave. A gente pode, numa única votação, ou seja, antigamente num único levantar de braços, agora com um único dedo, numa única votação, retirar tantos direitos que, como você disse... Décadas, né? Décadas de direitos. Décadas, e todos eles conquistados com muita luta, com muito sacrifício por todos os trabalhadores brasileiros. Então, já passou pela Câmara dos Deputados, nesse momento está no Senado. O recesso volta na próxima semana, Segunda-feira, né? Segunda-feira já estaremos lá. E aí, qual é o trâmite? Em que momento, dentro do Senado, esse projeto da terceirização Ele está tramitando em comissões de assuntos econômicos, comissão de direitos humanos, comissão de Constituição e Justiça e de assuntos sociais. Então, votado nessas comissões, ele já fica pronto para o plenário. Agora, nós queremos debater no plenário e concluir a votação nas comissões somente após todos os estados terem se manifestado. Quantos já se manifestaram? 11. Foram 11 estados que já fizeram audiências públicas e a nossa aconteceu agora essa semana. Aqui no Estado, a senhora citou o nome de alguns deputados e tudo, mas de um modo geral, qual é o posicionamento do Estado do Amazonas em relação a essa lei? Olha, nós aprovamos, até tinha entidades patronais, mas no geral eram entidades de trabalhadores. Ao final da audiência pública, uma carta com manifestação contrária ao texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que eu repito, é um texto muito ruim. O objetivo central dele é ampliar a terceirização no Brasil. Hoje nós temos em torno de 12 milhões de trabalhadores terceirizados, a maioria mulher, Daniela, e ganhando em média... Não por acaso, né? Não por acaso, e ganhando em média 25% a menos do que ganha trabalhadores contratados diretamente. O que é uma grande injustiça com todas as mulheres. Que tem a força de trabalho tão importante que a gente sabe que muitas vezes... Eficiente e importante, que muitas vezes tem dupla ou tripla jornada de trabalho. Esse tema era bom para a gente debater, né? Também, algo muito importante. E que a senhora também é uma defensora bem bastante, grande nessa causa. Porque a mulher, ela, no mercado de trabalho, na política, em qualquer lugar na sociedade, ela é penalizada pelo fato de ser mulher e ser a procriadora da nossa espécie, gente. Devia de ser tudo o contrário, a mulher devia de ser valorizada por isso, mas não é. Ela não é, ela é penalizada por isso, porque na hora de ter bebê é ela que vai tirar a licença maternidade, na hora que a criança adoece é ela que tem que acompanhar a criança doente, enquanto que a gente poderia, muitas das tarefas, dividir com os companheiros, com os pais, não é, para que tirasse essa sobrecarga que a mulher tem. Felizmente, eu acho que muitos já o fazem, né? Existe um longo caminho a ser trilhado, mas o caminho está longo, está longe. Está longo. Está longe. Senadora, então, nesse momento, a lei da terceirização está nas comissões. Existe um prazo para ela ser aprovada com ressalvas ou eliminada desse debate? Ela teria esse prazo, como teve na Câmara. A Câmara colocou urgência na votação da matéria e teve um prazo muito curto, que era o que eles queriam que nós fizéssemos no Senado. Antes do recesso. Exato. Não, e mesmo depois agora. Eles queriam que nós aprovássemos em regime de urgência a matéria. E nós dissemos não ao regime de urgência. O presidente do Senado foi importante, porque ele captou, ele se sensibilizou com a matéria, ele estudou a matéria e viu que não poderia de jeito nenhum. E como há um número significativo de parlamentares no plenário contrários, a gente conseguiu tirar esse prazo fatal. Ou seja, teremos tempo suficiente
para analisar a matéria e posso aqui tranquilizar os trabalhadores e as trabalhadoras que mais essa notícia negativa eles não deverão receber tão cedo, porque nós vamos segurar a matéria no Senado e, quando votar, preparados para rejeitar o que foi aprovado na Câmara. Vou falar em notícia negativa, não posso deixar de aproveitar a sua visita aqui para lhe fazer uma pergunta que é sobre os funcionários, né, da autarquia da SUFRAMA. Os servidores da SUFRAMA, eles entraram em greve, como a gente sabe, e muito ocasionado também, se agravou essa crise por causa do veto da presidente Dilma, a senhora é da base aliada do governo. Como é que fica o seu posicionamento diante do veto da presidente Dilma, já que os trabalhadores da SUFRAMA voltaram, né, a trabalhar, mas disseram que isso aí não está resolvido, que depende muito da atuação de vocês, congressistas, em intermediar essa negociação. A senhora vai ficar... Como é que a senhora se posiciona, já que a senhora é do governo, mas também é senadora eleita pelo Amazonas? Eu acho interessante, porque a maior parte da nossa bancada é uma bancada de apoio ao governo da presidenta Dilma. Agora, apoiar um governo é apoiar um projeto. E a gente entende que este projeto, apesar de todos os problemas que tem, é um projeto melhor para o país, é um projeto melhor para a Amazônia, é um projeto melhor para os trabalhadores, Daniela. Entretanto, isso não significa dizer que nós devemos concordar com tudo. No caso da greve da SUFRAMA, a greve da SUFRAMA é algo que a gente tem acompanhado há muito tempo. Ano passado, antes do período eleitoral, eles fizeram uma greve. E por interferência da bancada do Amazonas, e numa reunião em conjunto, o Poder Executivo, Legislativo e os trabalhadores, fizemos um acordo. Nós chancelamos o acordo que eles fizeram com o Poder Executivo para abrir uma mesa de negociação. Uma mesa que não avançou. Aí, quando foi este ano, eles voltaram a fazer greve. Como que nós não vamos apoiar a greve deles? Claro que a gente tem que apoiar. A senhora apoiou apoiamos muito, apesar de saber e de entender que durante o tempo foi muito longo, enfim. Mas eles tinham razão, eles têm razão na reivindicação deles, porque nós acompanhamos todo o processo, Daniela. Agora, é óbvio que ano passado nós não podíamos prever, não havia essa previsão de chegar esse ano e a crise ficar maior do que estava o ano passado, a crise econômica. A gente também não podia prever isso, nem eles poderiam prever. Mas também não é a justificativa para não resolver o problema do plano de cargos e salários das SUFRAMA, O que a senhora pretende que fazer? É um número pequeno. Não, nós já estamos fazendo. Primeiro, eles saíram de greve, a negociação reabriu. Esse era o primeiro ponto. Então, eu acho que eles foram muito corretos, responsáveis ao determinar a suspensão da greve. Então, as negociações recomeçaram. O governo quer o quê? Criar, no âmbito da superintendência, da SUFRAMA, uma agência executiva. A senhora é a favor da agência? Então, veja, no começo eles davam um pulo desse tamanho, acabar com a agência, porque a Sudam virou agência, acabou, não sei. Eu falei, não, pera lá, porque eu acompanhei isso, vocês estão enganados. A agência que estão querendo criar não é mudando a lei. A SUFRAMA continua a ser a mesma autarquia que é hoje. Tem as mesmas prerrogativas. Exatamente, é criar um órgão dentro do órgão, entendeu? Um órgão por decreto. E nunca um decreto supera uma lei, nunca. Mas para que isso? Para dar agilidade funcional. Com a agência consegue fazer esse tipo de... Para fazer, inclusive, sabe o que, Daniela? Para fazer... Isso aí é uma forma de organização e de gestão de um determinado setor. Então, com isso, eles vão poder fazer uma análise, um acompanhamento do desempenho da superintendência, que eu acho que falta muito isso ao serviço público também, resultado. Porque eu sou servidora pública, eu fiz muita greve quando era professora. Acho que esse é um direito que nós temos, mas nós temos um dever também, que é prestar o melhor serviço ao nosso Estado, à nossa sociedade. Então, no âmbito dessa agência, eles vão poder ter o plano de cargos e salários revisto e os vencimentos também. Isso deverá ser aprovado nas leis, né? A agência faz por decreto, mas a revisão do plano através das leis e começando pela lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária que a gente vai votar, fazendo a previsão para em seguida fazer uma mudança do plano de cargos deles. Quer dizer, votado esse ano, implementado ano que vem? Implementado ano que vem. Eles já aceitam, eles já aceitavam ano passado para ser implementado esse ano. Com o problema da economia, queda na arrecadação, eles já estão conscientes que aceitam para o ano que vem. Então, eles sabem que contam com a bancada federal, nesse caso estão eles e nós, os parlamentares, debatendo com o Poder Executivo a saída para uma boa remuneração para os servidores da SUFRAMA.
Conversei com a senadora Vanessa Graziotin. Muitíssimo obrigada Obrigada por a você, obrigada aceitado a você. o nosso E convite. parabéns pela equipe, viu? Muitíssimo obrigado, um grande prazer conversar com você. Obrigada. Obrigada, até a próxima. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com muito mais informações para você. São 7 horas e 33 minutos. Sai daí não, que eu te espero. 7 horas e 36 minutos, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora a gente vai falar de saúde. Agentes da Censa percorreram o bairro Dom Pedro, fazendo um trabalho de sensibilização em relação à febre chikungunya. O número de casos cresceu nos últimos meses. Só em julho foram 4 novos registros. E a secretaria confirma que o vírus da doença já está instalado em Manaus. Vamos ver. O bairro do Dom Pedro está mapeado pelos agentes da Censa. Desde quarta-feira, eles percorrem as ruas fazendo visita de casa em casa para orientar os moradores sobre a prevenção contra o chikungunya. A gente busca focos, possíveis focos e criadouros, tenta orientar e sensibilizar o morador para que ele faça o cuidado, né? Fazemos a implantação do checklist de 10 minutos contra a dengue, que serve também para que o morador tire 10 minutos durante a semana, né, para fazer a visita na casa, procurar esses focos, eliminar, para que possa também prevenir os próprios moradores não só contra a dengue, mas também contra a chikungunya. Aí a gente entra, olha o quintal, vê se está tudo ok, pincha, copo descartável, copo, planta com água, calha. E a preocupação tem fundamento. É que só no mês passado, novos 4 casos da doença foram registrados no bairro do Dom Pedro. De acordo com a Suzan, ao todo já são 13 casos de chikungunya confirmados em Manaus. Há fortes indícios de que a circulação do vírus já esteja no município, porque os exames foram confirmados através de um exame que é feito na Fiocruz, aqui de Manaus, e que só dependem de validação ainda pelo laboratório oficial, que é o Instituto Evandro Chagas. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Fundação de Vigilância e Saúde do Estado, que é da Secretaria Estadual de Saúde, desencadeou todas as ações com o objetivo de concentrar a transmissão ali e que isso não dissemine para o município. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. Os sintomas também são parecidos: febre alta e súbita, dores nas articulações, nos pés e mãos, dores de cabeça e no corpo e manchas vermelhas podem aparecer nos infectados. O que mais a gente pede de apoio da população é que, além de estar atento com a questão de eliminar criadouros do mosquito no seu domicílio, é que toda pessoa com os principais sinais e sintomas da doença, que elas procurem qualquer unidade de saúde do município, que todos os profissionais já foram alertados. Preocupação que Marcos e todos da casa onde ele trabalha têm. Por lá, a piscina é tratada toda semana. Cuidados essenciais, mas que nem todo mundo presta atenção. A gente se preocupa, o vizinho às vezes não se preocupa, entendeu? Aí não adianta a gente cuidar aqui e lá, aí já passa vindo para cá o mosquito, entendeu? A preocupação é essa. Agora eu tenho um recado para você. Tarumã, árvore típica brasileira, generosa, dá frutos, flores e uma frondosa sombra. Dá também nome a um belo rio, seus igarapés, e agora sobrenome ao primeiro resort residencial de Manaus. É o Aquaville Tarumã, localizado na Ponta Negra. Um resort completo, com 4 parques aquáticos, quadra de tênis, squash, poliesportiva, pista de Cooper, ciclofaixas, spa, cinema e muito mais. São mais de 300 itens para você ter lazer all inclusive todos os dias. Conheça o Aquaville Resort Residencial Tarumã, seu porto de encantamento. E agora a gente vai voltar a falar com o Márcio Azevedo, que já está acompanhando a operação da polícia no bairro do Educandos e mostra agora pra gente, que a gente mostrou lá no RC Cop, e agora ele traz pra gente mais detalhes dessa operação. Olá, Márcio, o que está acontecendo aí no Educandos? Bom dia, Dani, novamente. Olha, a operação, leva o nome do bairro, Operação Educandos, é uma operação conjunta entre o DENARC, que é a divisão de combate a entorpecente, e pessoal da Seccional Sul.
O foco, de fato, é o tráfico de drogas. Os dois órgãos da Polícia Civil tinham investigações voltadas para traficantes aqui da área e deflagraram essa operação na manhã de hoje. São mais de 40 policiais civis agindo aí em diversos alvos, são mais de 10 alvos, mandados de busca e apreensão, mandados de prisão. Até o momento a informação que nós temos é que ainda ninguém foi preso, tem alguns alvos, inclusive, que as equipes já retornaram aqui para a Seccional Sul, onde está funcionando a base dessa operação, mas ninguém foi preso ainda, até esse momento. Mas existem equipes ainda no local cumprindo esses mandados e essas informações ainda não foram repassadas, porque o coordenador da operação pela Seccional Sul, o delegado Bahia, e o coordenador pela Seccional, pela DENARC também, o delegado Thiago Tenório, estão lá. Mas olha, tá chegando aqui viatura, Daniela, olha, tá chegando aqui viatura. Vira aí, Pedro Bala, ó. Tem gente aqui, ó, inclusive o delegado tá chegando com gente presa aqui, Daniela. A gente vai mostrar aqui, segura, vamos segurar aqui. A gente vai tentar conversar aqui com o delegado, ó. Tem gente presa chegando aqui. Vamos ver aqui se a gente já conversa, Daniela. A gente vai com as imagens, mostrando as imagens aí de gente saindo do carro aqui. E a gente já vê se já conversa com o delegado da Polícia Civil que está nessa operação. Olha, tem um homem ali sendo conduzido aqui. Vamos ver aqui, aparentemente, material apreendido. Olha, outra pessoa sendo trazida aqui no veículo. Eu vou tentar conversar com o delegado. Doutor, todos esses três estão presos aí por vocês? São alvos de vocês? Sim, êxito da operação. Estamos conduzindo agora para a delegacia para realizar os procedimentos. Quantos alvos vocês têm para cumprir? Só pode virar para cá, doutor, que a gente está ao vivo aqui. Quantos alvos vocês têm para cumprir nessa operação? Nós já cumprimos os nossos alvos. Nós cumprimos 19 alvos, ainda estão sendo realizadas algumas incursões e provavelmente também teremos outras prisões. Tudo tráfico de drogas? Isso, com certeza. É uma operação DENARC, Seccional Sul? Uma operação conjunta, Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Segundo Distrito de Polícia, Seccional Sul, e várias unidades da Polícia Civil estão presentes. Delegado, muito obrigado pelas suas informações e por ter parado aí para conversar com a gente. Tá aí, Daniela, olha, ele já apresentando o resultado desses 19 mandados cumpridos, tem mais viaturas chegando aqui no local. Ou seja, uma operação contra o tráfico de drogas que resultou em êxito positivo na manhã de hoje. Já viu 3 pessoas presas chegando aqui. Olha, essa outra viatura chegando aqui, provavelmente mais gente presa aqui nessa ação que começou no bairro do Educandos às 6 horas da manhã de hoje, sexta-feira. Dânia. Obrigada, Márcio Azevedo. E todas essas informações vocês vão ter na reportagem do Márcio, detalhadamente também mais tarde, depois do meio-dia, no Alô Amazonas. O Márcio vai estar lá também. Brigadíssimo, Márcio. A gente vai dividir tela com você agora. Eu vou falar agora com a Débora, que já está com a gente aqui. Em comemoração à Semana Mundial do Aleitamento Materno, o Grupo de Apoio Materno Solidário convocou um mamaço, nacional, que está marcado aí para amanhã. Tem o buzinaço, mas tem também o mamaço para promover o aleitamento materno. A Débora está ao vivo com uma das organizadoras do evento e traz para a gente, então, os detalhes. Fala, Débora, como é que a gente pode incentivar que as mães cada vez mais amamentem seus filhos? Bom dia, Dani. Olha, só basta participar da Hora do Mamaço, que vai acontecer amanhã no Largo de São Sebastião, a partir das 5 horas da tarde. A Hora do Mamaço, que é organizado pelo grupo Nutrizes, do qual a Patrícia faz parte. Vai estar todo mundo reunido lá e a Patrícia está aqui para conversar com a gente sobre como vai acontecer. Na verdade, esse tema que é trabalhar e amamentar, só basta apoiar. Vem com uma pegada aí para chamar a atenção de 2 situações bem específicas e importantes, não é, Patrícia? Sim, bom dia. O grupo Nutrizes, ele está juntamente com a organização A Hora do Mamaço, que é nacional, na verdade mundial, que esse ano nós teremos a Hora do Mamaço em Portugal e na Alemanha. Veio chamar a atenção esse ano para a questão da amamentação no momento em que a Nutriz volta para o trabalho, que muitas delas largam porque não conhecem as leis de proteção ou porque não têm o devido apoio. E a Hora do Mamaço é esse movimento que às 5 horas da tarde, dessa vez amanhã, lá no Largo São Sebastião, nós vamos nos reunir, fazer uma roda,
chamar a atenção para que a Nutris saiba dessas leis de proteção e continue amamentando o seu filho até os 2 anos, como é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Um dos pontos que vocês estão defendendo é a extensão do período de licença maternidade, não é? Correto, correto. Hoje nós temos, pela Constituição, 4 meses assegurados, extensíveis por mais 60 dias. Que também são extensíveis em caso de doença, enfermidade da criança, podem ser estendidos pelo INSS. Mas a nossa pretensão é maior, é de que seja estendido por 1 ano, exatamente no período mais crucial da amamentação para a mãe e para o bebê. Outro ponto também que vocês estão sempre relembrando é a questão da importância da amamentação não só para o bebê, mas também para a mãe, não é? Com certeza, a amamentação traz uma série de benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe, relacionados à saúde, relacionados ao retorno do corpo da mãe, relacionados à inibição do câncer de mama e outras situações mais, além do vínculo que a mãe cria com o bebê, que isso é uma coisa que ninguém pode fazer igual, só nós que somos mães que amamentamos. Quem quiser participar pode ir lá para o Largo de São Sebastião, é aberto, como é que funciona? Sim, é um evento aberto, todas as mães que amamentam, todas as pessoas que apoiam a amamentação, os pais, as avós, que são cruciais também nisso, né? Estão convidadas a participar. Nós vamos bater a nossa foto do evento, que todo ano nós batemos, com as mães amamentando. E também puxar a questão da amamentação em público, que muita gente tem vergonha, já houve situações, até em São Paulo existe uma lei proibindo os lugares de fazer qualquer distinção para a mãe que está amamentando, senão vão pagar multa e tal, e puxar isso para a gente. Está todo mundo convidado, vai ser muito legal lá no Largo, é ventilado, o horário não é calor para os bebês, podem levar. Bom, então fica o convite, quem quiser dar apoio a essa causa tão nobre, a partir das 5 horas da tarde, Largo de São Sebastião, a hora do mamaço. Volto com você aí no estúdio, Dani. Muito obrigada, Débora, e um grande beijo aí, parabéns pela iniciativa para a Patrícia Petruccelli Marinho, que realmente é uma grande entusiasta, trabalha e ainda assim consegue amamentar o seu filho, né? Parabéns, Patrícia, um beijão para você. Tá com 1 ano e 7 meses. Beijo, Dani. Olha só, beijão, Patrícia, até mais. E por falar em bebês, quando uma criança nasce, quase todo mundo quer chegar perto desse novo integrante da família, né? Mas as visitas de amigos e parentes podem representar aí um risco para a saúde do recém-nascido. Para evitar isso, nenhum cuidado é excessivo. Beijo na boca, por exemplo, como muitos pais costumam fazer, gente, não deve. E até nas bochechinhas, ó, deve ser evitado para evitar essas doenças. Vamos ver essa reportagem com alguns cuidados que a gente tem que tomar com os bebês, com o ser humano, com nossos filhos, sobretudo nesses primeiros instantes, primeiros dias de vida. 4 meses de pura fofura. Para manter a saúde do pequeno Daniel, a mãe dele não poupa esforços. Ela garante que toda a precaução com o bebê foi recompensada porque ele nunca ficou doente. Ela não se arrepende nem de bancar a chata para os amigos e a família. Não é muito difícil pedir para as pessoas tomarem tantas precauções na hora de visitar o Daniel? É um pouco difícil porque algumas pessoas acham que é besteira, né? Que é bobagem, que é frescura. Então, mas eu dou um jeitinho para falar com carinho. De acordo com os especialistas, o ideal é que as visitas aos recém-nascidos não sejam feitas antes que eles completem pelo menos 15 dias de vida. A Luana, por exemplo, toma todo tipo de cuidado com o bebê dela. Ninguém pode tocar nele sem antes lavar as mãos. E nem mesmo alguns da família podem beijar as mãozinhas dele. Até para a gente fazer essa matéria aqui, ó, a gente teve que tirar o sapato. E para quem vai fazer esse tipo de visita, pode seguir algumas dessas recomendações. Os visitantes devem sempre lavar as mãos com sabonete e, de preferência, também higienizar com álcool gel. Depois que o bebê tiver idade para ser levado no colo, sempre é bom protegê-lo com um paninho. Evitar o contato direto com as roupas dos visitantes pode evitar também reações na criança. Nada de usar perfumes fortes. Cigarro também nem pensar. Cheiros muito ativos podem incomodar o bebê. A pediatra explica que nada disso é exagero. Na realidade, são cuidados básicos.
Os recém-nascidos não têm sistema imunológico formado e podem ser contaminados com muitas bactérias. Doenças de pele, sapinho, acne neonatal, tudo isso pode aparecer nas crianças que forem expostas. Uma das mais graves é a herpes, que pode passar em um simples beijo. Por isso, beijar bebês, principalmente na face, não é nada recomendável. O atritozinho, que às vezes a pele do bebê ainda sofre umas alterações por si só mesmo, independente do beijo ou não. É uma pele que ainda saiu do meio, né, da barriga, vivia na bolsa d'água, para um meio diferente, então uma pele que ainda vai sofrer algumas adaptações. E aí o ideal é beija o pezinho, né? Mas não precisa beijar no rosto e na boca. A psicóloga também concorda. Para ela, quando a criança cresce um pouquinho, é recomendado evitar o gesto. Mas tudo depende da estrutura familiar e das informações que meninos e meninas têm acesso. Ainda segundo ela, muitos pais permitem que os pequenos assistam novelas ou ouçam músicas inadequadas. Dependendo do ambiente, o beijo na boca, mesmo sendo dos pais, pode causar uma erotização precoce. Então, a gente tem, assim, o desenvolvimento infantil uma característica muito peculiar. É um universo muito próprio da criança. E o beijo na boca, a gente sabe que é uma manifestação e uma expressão do romantismo, né, até com uma conotação sexual, da nossa cultura ocidental, que já tem essa conotação mesmo de sexualidade. A criança ela ainda não tem, pelo seu desenvolvimento emocional, neurofisiológico, cognitivo, ainda o preparo para absorver ou entender essa manifestação do beijo na boca. E o tão esperado Arraial do CSU começou ontem. A tradicional festa reuniu centenas de pessoas que foram até o Centro Social do Parque 10 conferir as atrações e mais de 200 barracas de comidas. Vamos ver como é que foi. Durante a tarde, a movimentação já era intensa. E antes mesmo da abertura do evento, o clima no Centro Social Urbano do Parque 10 já era de festa. Todo ano eu venho no Festival do Parque 10, só que esse ano já vem acompanhada com a Maria Clara, né? Marlene, que chegou cedo, trouxe toda a família. A gente estava ansioso para chegar o dia. Passávamos toda noite, e aí, quando vai começar? Aí, quando ouvimos o anúncio, amanhã a gente vai. Esse ano, o Festival Folclórico do CSU começou com um mês de atraso, o que não agradou muito. Já não é mais nem junino, é julino, né? Aliás, nem julino, é agostinho, né? Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, que coordena a festa, o atraso se deu por um impasse com a Associação dos Moradores na definição do regimento do festival. Sim, houve uma dificuldade em a gente afinar isso com quem está acostumado a fazer, que tem o know-how, a gente respeita essa tradição, a gente procura o consenso, e esse consenso não foi difícil de conseguir, mas como havia assim, aquela... E temos muitas outras demandas acontecendo. Nós temos festivais folclóricos pequenos, mas para todos os cantos de Manaus. A festa, que termina no dia 23 de agosto, terá 170 atrações, sempre a partir das 7h30 da noite. Nas 200 barracas montadas no CSU, o público tem opções de comidas típicas juninas e muitas guloseimas. O dinheiro arrecadado será destinado ao Fundo Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eita, que aquela maçã do amor deu água na boca. Olha, lembrando aí como a Alane falou, o Arraial do CSI do Parque 10, todo dia, 7h30 da noite, a partir das 7h30 da noite, até o dia 23 de agosto. E a gente fica por aqui agradecendo muitíssimo a sua companhia na manhã dessa sexta-feira. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau, gente!